Bom dia, graça e paz seja multiplicada. É uma honra novamente poder estar tendo este privilégio, assim como gosto de dizer, todos os dias em que o Senhor concede ou ainda está me concedendo a oportunidade de poder falar algo a respeito do reino do Senhor, do reino dele, do reino de Deus, o qual nós estamos neste mundo, porém não somos deste mundo por termos entregado a nossa vida ao Senhor e por termos conhecido esse Deus. Hoje vivemos, eu posso dizer, vivemos, pois há muitos que tiveram este encontro e sabem o que é ser e ter ao lado aquele que está pronto, está sempre pronto a nos socorrer, sendo Ele a nossa fortaleza e o socorro bem presente na angústia. Agradeço a você, desde já, por estar me acompanhando nesses vídeos, pequenos vídeos, eu sei que até mesmo extenso, mas você que tem chegado, tem ido até o fim, eu creio que você tem entendido de que Deus é aquele que está no controle e que o Espírito Santo é aquele que tem direcionado cada palavra para alcançar primeiramente o teu coração. O objetivo dessa mensagem é alcançar o coração daqueles que se encontram perdidos, é alcançar o coração daqueles que se encontram afastados dos caminhos do Senhor. O objetivo dessa mensagem ou dessas mensagens é alcançar alegria, é alcançar trazendo alegria para aqueles que perderam a alegria e perderam o prazer em estar meditando na palavra do nosso Deus. E falando assim, eu quero agradecer a você e dizer que você é muito importante para o Deus, o qual nós sabemos que é o único, que é o Deus verdadeiro, o Deus criador, um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Em nome do nosso Senhor Jesus, aquele que Ele enviou para nos salvar, para nos resgatar do mundo pelo qual muitos ainda continuam não tendo olhos, não tendo ouvidos ou não dando atenção ao que o Senhor tem para a vida deles. Por isso estão vivendo uma vida completamente na contramão desse Deus, no qual tem feito de tudo e continua fazendo para que você o reconheça como seu único Deus. E também o presente dado por Ele, que foi o seu Filho, por amar este mundo de tal maneira que chegou ao ponto de dar o teu único Filho. E Ele vindo, cumpriu a sua missão e subindo ao Pai, Ele deixa bem claro que não nos deixaria órfãos, não nos deixariam órfãos, enviaria o teu Espírito Santo, o Consolador. E esse Espírito Santo, o Consolador, é este que pode, e o único que pode convencer a você. Mas neste momento eu me coloco aqui como um instrumento nas mãos de Deus para transmitir uma palavra a você, certo
de que você, dando a esta palavra a atenção, esse Espírito Santo, ele pode convencer a você, ver o que Deus já fez, contemplar, entender de tudo, em tudo o que ele fez. E tudo o que ele fez. E hoje estamos diante de tudo o que ele criou. E até nos dias de hoje, ele tem cuidado de tudo o que ele criou. Pois ele é um Deus que não dorme. É um Deus que trabalha até hoje. Ele trabalha, ele não cansa. É um Deus incansável. Então, olhando para esse Deus, podemos nos lembrar de que no passado, até que esta palavra viesse a chegar em nossas mãos, houve aqueles que o Senhor usou para deixar para nós este manual. E neste manual, no qual temos a liberdade, eu digo, ainda estamos tendo a liberdade de poder pegar e examinar esta palavra, seguindo a orientação do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, em João, no capítulo 8, 5:39, dizendo para que venhamos a examinar as Escrituras Sagradas. Há uma necessidade de estarmos sempre examinando esta palavra. Orientação em João: examinais as Escrituras Sagradas, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, o que pode testificar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo Deus, ele desceu para nos resgatar e nos garante uma vida eterna com Deus. E no passado, o Senhor, esse Deus, usa os profetas, nos quais tiveram o seu tempo e usaram o seu tempo, dedicaram o seu tempo, depositando a sua fé neste Deus. E uma fé que você vai entender na devocional diária de hoje. No doce e precioso nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Olha só, em 2 Reis, no capítulo 6, e no versículo de número 16, nós vamos encontrar na palavra de Deus, na palavra do Senhor, lá em 2º livro de Reis, ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco, como é que é? Estão conosco, meu Pai, é isso mesmo, estão conosco do que os que estão com eles. Louvado seja o nome do Senhor, mais uma vez. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Que o Senhor se digne de abençoar a leitura da sua palavra, este versículo de grande profundidade, e traz para nós um grande ensinamento, mostrando para nós algo para refletirmos ao dizer: não temos, que maior é os que estão conosco do que os que estão com eles, né? Versículo, ele disse: não temas, porque mais, não é maior, mais são
os que estão conosco dos que estão com eles, mas são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Não é maior, mas olhando por outro lado, maior é aquele que está conosco. E agindo ele, ninguém pode impedir. Nós temos essa garantia, principalmente todo aquele que teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Um encontro onde tem depositado a sua fé, tem depositado em Deus a sua esperança, a sua confiança, crendo no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Então, maior é o que está, mais não temas, pois mais é os que estão conosco do que os que estão com eles. Essa leitura, iniciando o versículo de número 8 de 2 Rei, o rei da Síria, o rei da Síria fazia guerra a Israel e teve conselho com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel e teve conselho com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. O rei, dizendo isto dessa forma, o lugar em que iria estar o acampamento, à espera do povo de Israel. Porém, o Senhor, na sua infinita e grandiosa misericórdia, olhando para o que disse o rei da Síria, dizendo ele, o rei da Síria, que fazia guerra a Israel e teve conselho com os seus servos, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Porém, o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Os sírios estão descendo ali. O que chama a atenção é que o rei de Israel sabia daquele que ele conhecia aquele que tinha intimidade com o Deus Criador e dava crédito à palavra dele, dava crédito ao que ele falava. Isto é o mais importante quando damos ouvidos à voz do Deus ao qual estamos servindo. E se estamos servindo o verdadeiro Deus que foi com este homem, ele é o mesmo que se faz presente nos dias de hoje. Interessante, né? É o mesmo que faz. Mas o que me chama a atenção é que o rei de Israel, ele dava crédito àquele que falava, orientava, né, o povo de Deus. Então, olhando para esta palavra,
eu posso ver. Ora, o rei da Síria então fazia, o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, e ele dando crédito ao que ele orienta o servo do Senhor, o profeta, dizendo que o rei da Síria está descendo para aquele lugar. O rei de Israel então avisou o rei, está no versículo de número 10, pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Isso aconteceu não só uma vez, nem duas, quer dizer, que aconteceu mais vezes. Olhando para a palavra, dizendo que não aconteceu isso somente aquela vez, não só uma, nem duas, como disse, pelo avisado assim salvou. Isso aconteceu não só uma vez, nem duas, aconteceu mais vezes, até chegar ao conhecimento do rei da Síria, onde ele fica com seu coração turbado, ele turba o seu coração. E olhando para Romano, o apóstolo Paulo, ele dizendo, não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, crede em Deus, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. É João, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Olhando para essa palavra e ao mesmo tempo para o rei da Síria, pelo qual estava com seu coração turbado, e o profeta com seu coração confiante e consciente no que estava falando, mediante a intimidade que tinha com Deus. E essa intimidade é que o Senhor espera de mim. Essa intimidade é o que o Senhor espera de você, principalmente a você que ainda não entendeu e de repente está ouvindo neste momento esta mensagem, que pode ir de encontro ao teu coração, entendendo que você não deve turbar o seu coração. Não deve turbar o seu coração. É crer em Deus e também em Jesus Cristo. Aqui vemos duas situações. Um rei que se turbava por não ter Deus na sua vida. E o outro que não turbava por conhecer e saber o Deus a quem ele estava servindo. O rei da Síria, então, ele turbou-se por causa disto o coração do rei da Síria, que chamou os seus servos e lhes disse: não me farás saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Mal sabia ele, ele pensando que era algum dos servos dele que estava sendo com o rei de Israel. Ele pensava que tinha algum dos dele que estava avisando para o rei de Israel por onde ele ia passar, onde sempre o rei de Israel se escapava, não sabendo que ali existia
aquele que dava as orientações, estava orientando o rei de Israel. E o rei de Israel, por dar ouvido, então assim sucedeu não somente por uma, nem duas vezes. E nós, olhando dessa forma, aconteceu por mais vezes. E dessa forma, olhando para a minha vida, eu acredito que você também, olhando para a sua, não foi nenhuma, nem duas vezes que... Então, olhando para a minha vida e para a sua vida, não foi somente uma, nem duas vezes que o Senhor já nos deu livramentos, e livramentos de morte. Não foi só uma vez, foram muitas vezes, e eu digo, eu posso hoje, com os olhos espirituais, ver quantos foram os livramentos que o Senhor me deu, para que eu viesse estar aqui no dia de hoje. O que quer dizer isso? Para que eu viesse. Porque eu, Belisário de Oliveira Garbeiro, sou alguém que é totalmente grato pela libertação na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu digo, então hoje com os olhos espirituais eu consigo ver e me lembro de cada livramento, de todos não, de cada também não, mas de muitos os livramentos pelos quais eu sei que foi Deus que colocou as suas mãos e me tirou daquele lamaçal, colocando meus pés, como disse o profeta Jeremias, tirou meus pés de uma lamaçal e colocou-me sobre uma rocha, e essa rocha na qual estou falando é a rocha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o rei, preocupado e perguntando aos servos de que qual daqueles ali que era para dar a conhecer a ele quem estava avisando ao rei de Israel. Então respondeu um dos seus servos: não é assim, rei. Não é assim. Não é assim o quê? Não é dessa forma que você está pensando. Não é dessa forma que você está pensando. O rei, meu senhor. Não, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E o interessante, nós vendo esta palavra e olhando para os ensinamentos da palavra de Deus, que a nossa boca, ela profere bênçãos e maldição. E devemos tomar cuidado naquilo que falamos. O rei falava, porém o Senhor sabia do que o rei falava e não precisava dele falar somente ali. Sendo Deus onisciente e sabendo a quem podia dirigir, orientar, e aquele que estava sendo orientado, estava atento à orientação daquele que é o conhecedor e que tem o grande conhecimento, o servo fala para ele. Respondeu um dos seus servos: não é assim, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel,
ele faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na sua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Olhando para essa palavra, ele manda não somente uma pessoa, ele manda, é tipo um exército. É um exército, ele foi para pegar um homem. Imagina aquele que tem intimidade com o Senhor e tendo consciência de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O que está convosco, o que está... Como é a devocional, meu Pai? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Este é a devocional, onde eu estou lendo o texto e o contexto para ter um melhor entendimento. Então ele enviou para lá cavalos e carros. Olha a quantidade de pessoas que foram para pegar um homem, no qual estava ali sendo aquele com quem Deus falava. E Deus continua falando hoje. Porém, talvez você não saiba, não entenda, ou não tenha um discernimento, não saiba discernir qual é a voz de Deus. Não sabe discernir qual é a voz de Deus. Mas eu quero dizer a você, em que você, dando crédito a esta palavra, você vai aprender a ouvir, você vai ter o discernimento do que é de Deus e do que não é de Deus. O do que não é de Deus, de repente não, é certo que a maioria estão ouvindo. E por estar ouvindo a maioria, o que não é de Deus, estão fazendo coisas horrendas mediante ao não dar crédito à palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, nós vendo o rei da Síria falar desta forma, enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu Senhor, que fazemos? Que faremos? Olha só, na verdade, numa situação dessa, não temos como fazer nada a não ser nos rendermos diante de um exército, diante de carros, diante de cavalos e cavaleiros. O que nos resta somente é render. E o servo dele disse: ai, meu Senhor, que faremos? Que faremos? Aí que vamos entrar na devocional do dia de hoje, onde o profeta, ele responde para o moço.
Respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Louvado seja o nome do Senhor. E olhando para esse versículo, ele foi a resposta que Eliseu deu ao servo quando ele, ao se levantar, avista sua cidade rodeada pelo exército do inimigo. E, assustado, pergunta a Eliseu o que fazer. Acredito que esta também é a resposta de Deus, que Deus quer nos dar quando estamos numa situação em que estamos cercados por problemas. Esta é a resposta que Deus quer nos dar quando estamos cercados por problemas ou de problemas. E quem não está passando por problemas ou situações parecendo não ter saída, não ter mais jeito para a sua vida. Mas eu te digo neste momento, diante dessa devocional, que tem jeito sim. E olhando para isso, a resposta, a situação em que podemos. Então, os problemas, cercados por problemas, é o que o Senhor espera de cada um de nós, estando enfrentando as dificuldades. Ele quer que venhamos a depositar nele a nossa confiança. Assim como Eliseu orou ao Senhor e pediu para que abrisse os olhos do moço e fizeste com que ele visse o exército do Senhor que estava ao seu lado, devemos orar e pedir para que o Senhor nos faça ver que Ele é forte, poderoso e está acima de qualquer inimigo. Essa devocional, nesse versículo do dia de hoje, pelo qual eu gostaria e peço ao Senhor que possa ficar guardado em nossos corações. Aqui poderia prosseguir vendo a situação, a resposta de Eliseu, ao Eliseu orar a Deus, pedindo que abrisse os olhos do seu servo, e os olhos dele foram abertos. E ele contempla então carros, cavalos e carruagens. E ele se sente protegido e pôde ver o tamanho da fé, como era, o que era ter intimidade com Deus, sendo ele vivendo com aquele que passava essa confiança para ele, porém no momento dele estar tranquilo, ele se preocupa, dizendo o que faremos. E assim está Jesus conosco. Jesus estando no barco, ainda que o barco afunde, meu querido. Jesus, você estando com Jesus, você não é apenas um vencedor. Você é mais do que vencedor. Esta é a grande verdade na palavra de Deus. Não temos como fugir desta realidade na palavra do nosso Deus. É uma palavra que vem de encontro ao meu coração, trazendo-me uma confiança maior, justamente naqueles momentos pelos quais
surgirão no decorrer de nossas vidas, principalmente sendo sabedor que nos últimos dias haverá tempos difíceis. E por estarmos vivendo nesse tempo, não temos dúvida. De repente você tem dúvida de que não está vivendo no tempo difícil, por estar bem, por ter na sua conta bastante, está completamente rico, assim como diz aquele servo, onde fez celeiros, guardou e disse: agora descansa, ó minha alma. Mal sabia ele, o louco foi chamado de louco, nós sabemos a passagem, eu não vou entrar em detalhe, mas de repente você está confiante naquilo que você tem, naquilo que você possui, e não está vendo as dificuldades que são reais, não está vendo. Mas os menos favorecidos, estão vendo isto. E o Senhor veio para buscar e salvar. O Senhor veio para nos garantir a vitória. E a nossa vitória, ela está em Cristo Jesus. A nossa vitória, ela está na pessoa bendita do Senhor Jesus, que nos garante, nos mostra que ainda que morramos, ainda que morra, nós iremos viver eternamente. Essa é a certeza que Ele nos dá. E Ele nos dando essa certeza, como você pode fazer? O que você deve fazer? Você precisa apenas falar com Ele. Meu Deus, em meio aos problemas, que se levantam contra mim, em meio às situações adversas que estou enfrentando, em meio a tudo que estou passando, eu peço que o Senhor abra a minha visão espiritual, que eu possa ter olhos, visão de águia, que eu possa saber a quem estou servindo. E entendo que eu estava completamente perdido, não sabendo para onde ir, mas agora indo até a Ti, abra a minha visão espiritual. E com os meus olhos da fé, eu possa ver que não estou sozinho. Com os olhos da fé, eu possa ver que não me encontro sozinho, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consola. Como encontramos no Salmo de número 23, salmo muito conhecido, dizendo que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esta palavra, meu querido, é para você. Esta palavra é para você. Esta palavra é para mim. Esta palavra é para mim, em vindo às dificuldades, em vindo às lutas. Abra minha visão espiritual e com meus olhos da fé eu possa ver que não estou sozinho, pois o exército do Senhor está comigo. Eu rejeito todo medo. Nós precisamos rejeitar todo medo. De que forma? Lançando todo o vosso medo, vossa ansiedade sobre o Senhor. Lançai sobre Ele todo o vosso medo, ansiedade, porque Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. E esta palavra que deixo nesta manhã, nessa devocional, espero encontrar morada no teu coração,
onde você possa depositar a sua fé, depositar o seu tesouro nos céus, onde a traça e nem a ferrugem corrói. Louvado seja Deus, e você possa dizer: eu rejeito todo mal, toda ansiedade e toda angústia, e declaro descanso no Senhor, e declaro descanso no Senhor, pois tenho certeza que a vitória está garantida. Eu declaro diante do Senhor, tendo a consciência de que a minha vitória está garantida. Palavra de Deus, na devocional desse dia, para o teu, a começar pelo meu coração, onde me sinto completamente alimentado. E aproveitando este momento tão gostoso, eu quero lhe perguntar, ou fazer-lhe uma pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta. Você crê que esta palavra, que esta Bíblia, que a Bíblia é a palavra do Senhor? Você crê que nessa palavra você tem todas as respostas para a sua vida? Você crê? Você crê? Eu quero deixar bem sim. Você crê na palavra de Deus? Você crê na palavra de Deus? Olha só, Bíblia. A minha Bíblia é uma Bíblia de estudo. Não dizendo que você pegando uma outra Bíblia, ainda que não seja de estudo, e você meditando nela, você vai adquirir o que muitos ainda não adquiriram, que é a fé. E eu lhe pergunto, diante dessa realidade, você quer tomar uma decisão diante do Senhor? Você quer entregar a sua vida a esse Deus? Ao Jesus que Ele enviou, sendo Ele aquele que vai te apresentar naquele dia? E caso você venha negar Ele aqui, Ele naquele dia, Ele vai te negar também diante do Pai. Porém, você confessando Ele aqui diante dos homens, você confessando a Ele, Ele vai te confessar também diante de Deus. O que você faz? Você quer aceitar? Diga a Ele: Pai, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, no qual veio para buscar e salvar o que havia perdido, e eu me encontrava totalmente perdido, mas a partir de hoje eu quero lançar sobre Ti todo o meu medo, toda a minha ansiedade, todos os problemas. Eu sei que não vou viver isento deles. E sei também que não irei estar livre das aflições. Pois o Senhor me garante que neste mundo eu vou ter aflições. Mas o que eu quero é ter bom ânimo. Por isso eu te peço, Senhor, conceda-me, fortalece-me,
Dai-me o ânimo necessário, a força necessária para que eu vença os obstáculos e tome posse da vitória. Eu peço tudo isso crendo no nome do Senhor, no nome do Senhor que é sobre todo nome, que é o nome mais doce de toda a história, que é o nome do Senhor. Jesus, muito obrigado mesmo. Obrigado por cada situação, por cada dificuldade, orientação do servo, do nosso Deus, do Deus vivo, do servo do Senhor, do grande apóstolo, orientação que são várias, dizendo que tudo posso naquele que me fortalece, na carta escrita a Filipenses. Como disse Davi, que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Por isso eu quero continuar caminhando. Eu quero continuar caminhando, certo de que eu estarei e quero aprender mais de ti. E desta forma eu digo em nome de Jesus, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, no qual é o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Dê crédito à palavra de Deus. Jesus está voltando. E eu quero dizer, volte para Ele, você que se encontra afastado, antes que Ele volte, ou antes que Ele te chame da forma em que você se encontra, não tendo mais oportunidade. Que você tenha um ótimo, excelente, maravilhoso domingo, no qual você tem a oportunidade e desejando nos fazer uma visita, esteja conosco. Você procure a igreja mais próxima da sua casa, uma igreja que pregue a verdade, que não vai fazer com que você deposite a sua esperança, a sua confiança de forma equivocada, sendo que a palavra é muito simples: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Mas desejando nos fazer uma visita, você, região Zona Norte, de Benfica e bairros adjacentes aqui, cidades circunvizinhas, e vindo a Juiz de Fora, desejando nos fazer uma visita, servimos ao Senhor, ao Deus vivo, na Primeira Igreja Batista. Eu sirvo esse Deus. Primeira Igreja Batista de Benfica, Rua Henrique Dias, o número 33, onde eu aguardo, onde o Senhor espera por você. E eu terei o maior prazer em recebê-lo e saber que você deu crédito a essa palavra.
a minha alegria será, ela transbordará ao saber que você foi um daqueles que deu crédito a esta palavra. Esteja conosco. A partir das 9 horas, domingo, temos culto, a escola bíblica dominical. Às 10 horas temos o culto matutino. E às 18 horas, reuniões de treinamento de homens, de mulheres, de crianças, jovens. E às 19 horas, o nosso culto. O nosso culto, às 19 horas. Estamos ao vivo pela internet e Facebook. Você pode acessar e acompanhar também, e você verá quais são os ensinamentos que recebemos diante da palavra do nosso Deus. Eu digo pelo meu amado e querido pastor Bruno de Melo Souza, os falecidos. Pastor Marcos Alexandre, pastor Hamilton, pastor Silvaneiton, pastor José Augusto, hoje na cidade de agora vem. Rio Novo. Pastor Luiz Leopoldo, cidade, não vou falar de novo, não vou lembrar novamente. Pastor Adílio Costa Carvalho, né? Pastor, meu grande abraço também. E Leopoldina, e a todos vocês. E a você que serve a Deus, que sabe o Deus que você está servindo e tem confiado nesse Deus, entregado a Ele, independente de denominação. Não estou aqui falando de denominação, mas a você que é servo do Senhor, receba as bênçãos do Pai, no nome precioso de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e fiquem todos na paz, crendo nessa gloriosa e santa palavra do nosso Deus.